Meus irmãos, que a doce paz de Jesus seja com todos nós neste domingo. Estamos aqui nesta manhã para reestudarmos um tema que interessa a todos nós, porque está relacionado com as nossas petições. E o grande número de orações que nós fazemos são petições. É menos comum que façamos oração de louvor, oração de gratidão, oração de adoração, e é mais comum que façamos orações de petições. E aí, nesse contexto de entender as petições, nós vamos ler uma mensagem de André Luiz, do livro Ideal Espírita. É a primeira mensagem do livro Ideal Espírita. O máximo no mínimo. A cada giro da Terra sobre si mesma, a vida humana surge diferente. Aos clarões de cada alvorecer, raios solares sazonam no campo das consciências largas sementeiras de ideias novas. No entanto, paradoxalmente, nihil nove sub sole, nada novo sob a face da terra. A necessidade basilar e inevitável no mundo prossegue. Multidões mentalmente acorrentadas às bastilhas milenares de preconceitos e excessos, as bastilhas, as prisões da França imperial, Enganos e viciações esperam que as verdades espirituais lhes facultem a necessária libertação. Habitualmente, o homem transporta consigo o relógio ou a caixa de fósforos sem que tais objetos lhe injuriem a apresentação pessoal. Por que não usar igualmente pequeno marcador de atitudes ou reduzido estojo de pensamentos? O jovem carrega com frequência a máquina fotográfica ou o rádio transistor colados à vestimenta. Hoje diríamos o celular, Por que não trazer também leve transmissor de lembretes renovadores? A dona de casa acostuma-se a comprar refeições concentradas que podem ser conduzidas junto do próprio espelho na bolsa de mão. Por que não servir-se de minúsculo pacote contendo alimento espiritual? O negaciante guarda constantemente na algibeira o talão de cheques ou a caderneta de anotações, sem ao menos dar por isso. Por que não se utilizar no mesmo sentido de um memorando esclarecedor? O estudante de línguas maneja dicionários mirins em qualquer parte, penetrando as regras dos idiomas que aspira a aprender. Por que não compulsar diminuto volume didático de orientação íntima? A divulgação cultural que vem acompanhando o ritmo de progresso de todos os sistemas de comunicação existentes na atualidade terrestre oferece-nos a possibilidade do livro de bolso que, aplicada ao Espiritismo, nos proporciona hoje o máximo de assuntos espíritas no mínimo de espaço, facultando-nos o entendimento rápido com o nosso ideal. Erguido à posição de órgão consultivo da consciência,
Todos somos, dia a dia, situados em testes e provas de melhoria e aperfeiçoamento, e repetidamente a meditação de 1 minuto nos instantes críticos vale mais que o planejamento de uma semana fora deles, facilitando o trabalho de uma existência inteira ou solucionando o problema de séculos. Aproveitemos os valores da evolução e atendamos juntos ao estudo libertador que nos descerra gloriosos portais abertos para o infinito. Essa página foi psicografada pelo médium Valdo Vieira e ditada pelo espírito André Luiz. Vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, elevamos a Ti nossas consciências e os nossos corações, aspirando, Senhor, que Tu e Tua legião de anjos mensageiros possam descer e alcançar-nos nesta nossa motivação de elevação espiritual, que possamos, Senhor, ter um contato nessa dimensão extrasensorial, suprassensorial, que está além das nossas mentes e além dos nossos sentimentos. Conserva-nos, Senhor, conserva-nos no Teu seio, possibilita-nos abrir as nossas mentes, as nossas consciências para o entendimento desta conexão sagrada e mística que é a oração. E guarda-nos em Tua santa paz. Assim seja. Meus irmãos, certa vez, meu pai fez uma exposição aqui nesta tribuna sobre as orações não respondidas. Isso é uma tristeza muito grande para nós que temos acostumado com a assertiva de Jesus: pedi e obtereis. E dentro dessa perspectiva, nós temos nos acostumado a elevar os nossos corações aos planos superiores em petições das nossas necessidades, em petições das necessidades daqueles a quem amamos, em petições as mais diversas, dentro de um círculo estrito ou um círculo extensivo a comunidades cada vez maiores. Há os que oram por si, há os que oram pelos seus familiares mais diretos, há os que oram rogando por todos os familiares, por todos os amigos e até pelos adversários, há os que oram pela sua cidade, pelo seu estado, pela sua nação, pela terra inteira, pelo universo inteiro. Então, tanto mais se amplia esse círculo, mais a nossa alma entra nesse estado de elevação. E essa elevação é tão sentida que muitas pessoas, no momento da oração, muitas vezes sentem-se ligeiramente fora do corpo. Essa percepção, ela é real, né? Ela se dá a uma modificação das nossas ondas cerebrais e que dá essa sensação muitas vezes de estranhamento, quando nós não nos sentimos aqui, nem nos sentimos nós mesmos, corpo físico, e nem nos sentimos aqui, no lugar onde nós estamos. Nós nos desambientamos do nosso corpo e do nosso ambiente. Então muitas pessoas têm essa percepção rápida
de alguns momentos dessa chamada desrealização, despersonalização, que é um termo científico, mas que tem muita relação com o estado, digamos, anímico que nós alcançamos no momento da oração, que é também descrito no Livro dos Espíritos como emancipação da alma, considerando a alma a parte espiritual que está ligada ao corpo físico, alguma coisa mais próxima do nosso perispírito. Então a alma é o espírito encarnado. Então quando essa alma se emancipa, ela sai um pouquinho da dimensão humana, nós temos essa sensação. E muitas pessoas em orações fervorosas, elas alcançam esse estado de emancipação da alma. Isso é muito importante. Mas como o tema nosso, ele vai estar ligado às orações não escutadas, não ouvidas e não respondidas. Aquelas orações que são como se fossem petições indeferidas pelos ministros de Deus. Os ministros que examinam todas as petições que chegam, e algumas eles vão encaminhar para o Pai avaliar, outras que não estão corretamente, as petições não foram feitas de forma correta, pedindo as coisas corretas, por pessoas autorizadas, então elas são indeferidas. Assim como uma petição que nós fazemos no cartório ou em algum tribunal, é feita a petição. Então, se o responsável pela petição, o profissional responsável pela petição, ele não formulou de forma coerente, usando a norma clássica e culta da língua, ele não usou uma forma coerente de pedir, e o funcionário, né, o técnico analista judiciário, ele vai ler aquilo para encaminhar para o juiz ou para o promotor. E se aquilo não tem sentido, não tem fundamento, aquilo vai estar entre as petições indeferidas, e vai estar o motivo do indeferimento. Não tem, o conteúdo é ininteligível, não há petição. Ou então ele pode ser indeferido porque pediu uma coisa que está fora da esfera. Por exemplo, vamos supor que uma pessoa, um casal, faça uma queixa para que o seu cônjuge não ronque à noite. Eu solicito judicialmente a suspensão do ronco da minha esposa ou do meu marido. É uma petição que vai ser indeferida, porque está fora do âmbito da justiça, a não ser que o juiz fale assim: olha, o que nós podemos fazer é encaminhar o seu marido ou a sua esposa para uma consulta médica. O máximo que pode fazer vai ser uma ordem judicial para que ele vá consultar. Mas ninguém faz isso, porque não se pode usar os trâmites das demandas judiciais para esses assuntos. Esses assuntos têm que ser resolvidos num acordo que não utilize toda a estrutura judicial. Assim também, as nossas petições aos planos superiores, elas também são analisadas. E diz Paulo que os anjos são os ministros de Deus. Então esses espíritos angélicos, espíritos puros, espíritos que nunca vestiram a
corporeidade física, espíritos que nunca experimentaram as angústias e as incertezas de uma vida humana, porque eles estão situados numa dimensão espiritual de vida intensa com Deus. Deus vive neles e eles vivem em Deus. Eles não têm conflito físico, mental, espiritual com a divindade. Eles estão em perfeita ressonância, em perfeita harmonia com Deus. Mas aqueles que somos nós, que vivemos aqui a vida de conflitos humanos, de lutas, de esperanças, de desesperanças, de acertos e erros, de angústias existenciais, de conflitos internos conosco, de conflitos interpessoais e de conflitos com a espiritualidade. Vivemos conflitos na horizontalidade, na interioridade e na transcendência da nossa vida. Então, nós que vivemos nessa inter-relação e nessa intra-relação tão complexa e difícil, muitas vezes somos constrangidos a rogar a esse ser transcendente, que não sabemos e muitas vezes não temos a consciência que ele é imanente também, que ele existe dentro de nós. Então muitas vezes estamos nesse momento de dor e erguemos ao transcendente a nossa petição. E é possível que nós não vejamos a resposta, que nós não tenhamos a percepção de que nossa oração foi ouvida e foi respondida e foi atendida em sua essência. E é comum nós escutarmos muitas vezes: Deus não ouve minhas orações, eu não mereço que Deus ouça minha oração não passa nem do teto da casa, de tão inferior que eu sou. E outras, vamos dizer assim, estultícias, que são repetidas de forma corriqueira, sem que nós tenhamos o cuidado de entendermos a lei de Deus, como funciona a lei de Deus. Então existe a lei, existem os estatutos divinos e existe a funcionalidade dessas leis. A forma pela qual, o modo contínuo pela qual ela se executa em nossas vidas. Então isso é muito importante que nós entendamos como funciona. E a lei da oração, esta faculdade de interação da criatura com o Criador, é uma interação. É uma conexão, como se agora, com essa divulgação da internet, todos nós sabemos, nós precisamos estar conectados. Então todos querem estar conectados. As pessoas querem que melhorar a qualidade, a capacidade do seu celular, porque tem que estar conectado dentro da melhor tecnologia. Então, será que esse aparelho que eu uso, ele vai estar apto para a tecnologia 5G? Que está prestes a entrar em funcionamento no Brasil, que aumenta de forma assustadora
de forma incrível a velocidade das elevações, das subidas das petições e das respostas, ou seja, dos uploads, as petições feitas, e os downloads das respostas. E aí, meus irmãos, nós vamos ver que muitas vezes, até na internet, o pedido sobe, mas a velocidade com que aqueles arquivos são baixados é muito lenta. E muitas vezes a conexão não é suficiente para suportar o peso daquele arquivo em elementos que se chamam bytes, que são elementos, são unidades de informação, muito difícil de entender, mas são tantos bytes que eles são medidos em milhares, megabytes ou terabytes. Então esse entendimento pode nos facultar a entender que muitas vezes não se trata de a oração não sair pelo teto. Sabe, nós estamos usando a tecnologia espiritual de maneira correta. Se estamos adaptando a nossa estrutura para as novas formas de comunicação, porque nós adaptamos os aparelhos aos novos formatos para poder facilitar a conexão. Mas será que nós estamos adaptando, saindo daquela característica velha nossa, rude, grosseira, que não tem comunicação na horizontalidade, buscando uma comunicação na verticalidade, sem que se faça comunicação aqui? Como querem amar o Deus que não conhecem, se não ama o próximo a quem conhece? Como nós vamos adorar a Deus? Como nós vamos entrar num momento, num movimento de adoração, como deve ser toda oração? Toda oração deve iniciar com uma adoração, com uma exclamação de reconhecimento da majestade divina, da superioridade, da beleza, da ascendência e da transcendência sobre todos e sobre tudo. Portanto, após essa adoração, nós podemos formular as nossas petições. Após essa declaração de amor, nós podemos fazer uma petição. Como um casal, um e o outro, antes de fazer qualquer pedido, sempre faz uma declaração. Minha querida, você sabe que eu sempre te amei. Você sabe que eu sempre tive você no altar da minha vida, do meu coração. Aí a mulher pode pensar, vem coisa. Começou com o louvor, é porque vai fazer um pedido, né? Embora algumas não percebam que essa conversa de Cerca Lourenço é para depois vir o pedido, né? Portanto, a nossa conexão com Deus se inicia pela adoração. É a primeira lei
que está no capítulo As Leis Morais do Livro dos Espíritos. É a primeira lei. Diz, ali o Espírito responde a Allan Kardec, em que consiste a adoração. A adoração em si consiste na elevação de nossa alma para Deus e na descida de Deus para o encontro de nossas almas. Isso é a conexão da terra com o céu. É o encontro que se dá de uma dimensão extrafísica e que ela deve realmente iniciar-se numa contrição espiritual, em que nós nos diminuímos porque nós percebemos a majestade infinita de Deus. Após este conhecimento, após esta concepção, nós podemos então emitir nossas petições. Meu pai, Clóvis Tavares, relata nessa pregação que ele fez sobre a oração, sobre as orações não respondidas, que ele teve muitos amigos, padres da Igreja Católica. Então relata o padre Detuche, o mais importante da sua infância, o padre Gonçalves, o padre Travassos, todos lá de São Sebastião, iam mudando os padres. Fala também de um padre que era visitador, que era o padre Gonçalo. E quando veio para Campos, aos 9 anos, ele se muda de São Sebastião para Campos, para morar na casa do avô dele, o velho Sebastião, na Rua Formosa. E ali ele morou com o seu avô Sebastião até o pai dele vir de São Sebastião para Campos. E estudava no liceu. E teve como professor de filosofia e latim um padre, que depois deixou a batina. Ele era Padre Gentil Faria de Castro. E meu pai fez essa homenagem nessa palestra, a essa figura que ele chama de excepcional, que foi um longevo, que o alcançou adulto e o foi visitar quando ele fez uma cirurgia em 78 e ficou hospitalizado na Santa Casa de Misericórdia de Campos. Ele viu o professor Gentil, já não era mais Padre Gentil, embora diz que padre não deixa de ser padre. Então ele viu, ele chamava de Padre Gentil, o Padre Gentil entrar passo a passo, passos muito curtos, que era muito idoso. E ali, ele, conversando com seu aluno criança, que agora também já era idoso, e falando de assuntos espirituais. Então que esse Padre Gentil, na sua infância, no liceu, quando os dois conversavam fora do período das aulas, ele disse assim: meu filho, existem 3 petições que não são ouvidas por Deus. Existem 3 tipos de petição para as quais Deus não dá ouvidos. E ele, como professor de latim, ele deu o nome das petições em latim: petimus mala, petimus male, petimus mali. Petimus mala é quando o ser humano, após reconhecer a grandeza de Deus, ele pede a Deus coisas que não servem para a nossa vida, para o propósito de nossa vida.
coisas que são incoerentes e incongruentes para aquilo para o qual nós reencarnamos. São as pessoas que dizem: eu não quero isso para a minha vida, eu não quero isso para a minha vida, mas para isso ele veio. Esse foi o propósito, esse foi o projeto terapêutico singular que os senhores do karma projetaram para ele. É o lugar onde ele precisava estar, a profissão que ele precisava ter, a parentela e os amigos e os colegas e os companheiros que ele precisava ter para o desenvolvimento das suas capacidades e habilidades específicas nas quais ele é deficiente. Então é o treinamento, são as provações e muitas vezes também expiações, porque ali ele há de sentir algumas dores, que as provações doem. E muitas vezes nós podemos solicitar, rogar, pedir a Deus que estas dores diminuam. E quantas vezes Deus não se faz surdo, mas responde não. Responde não. E nós vemos que o apóstolo Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, ele diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem repetir. E para que não me ensoberbesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. E por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Olha a petição. O apóstolo Paulo fez uma oração. Primeiro ele adorou a Deus e depois ele pediu humildemente que afastasse esse espírito dele, esse espírito que era um espinho em sua carne, que o esbofeteava. E 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa é a nossa concepção, que a resposta de Deus é a resposta da sabedoria. Se Deus não atende os nossos caprichos, como diz Maria Dolores num poema extraordinário, que se der tempo nós vamos ler aqui, é porque nós estamos necessitando de confiar na sabedoria de Deus. Nós pensamos sempre na bondade, na misericórdia de Deus e esquecemos da sabedoria. Como a mãe e o pai não fazem tudo que o filho quer, não obedecem, não atendem a todas as vontades, todos os desejos do filho, porque muitas vezes são desejos inconvenientes e até perigosos. Tem lugares que, se nós estamos acompanhados de uma criança de 3, 4 anos, nós temos que segurar a mão. Lugares perigosos, lugares tumultuados, com muita gente. Se nós saímos de nossa cidade, vamos a outra cidade. Quantas vezes eu na infância viajei com meu pai e com minha mãe para outra cidade, e lá, quando estava numa rua movimentada, com aquele movimento que eu não estava acostumado aqui na minha cidade, uma cidade
uma vila de interior, que era Campos, na minha infância. Ele segurava em minha mão, com firmeza, porque no tumulto, como tem um ditado que diz, criança cega, no tumulto pode haver uma criança se perder. Então, o pai e mãe responsáveis segura com firmeza o seu filho, para não deixá-lo perder. Então, assim também, nós temos que, certas vezes, a bondade e a sabedoria de Deus, eles podem não vir para atender aquela petição inocente, que é o petimus mala, que é pedimos coisas mais. Como Jesus disse, que pai que se o filho lhe pede um peixe, lhe dará um escorpião? E nós poderíamos parafrasear com respeito devido ao Senhor, que pai que atenderia a um pedido de um filho que lhe pedisse um escorpião? Ele pediu, ele quis. Você deixou seu filho pular dessa altura? Ele quis. Ora. Se um pai responder isso no tribunal, ele será preso. Será condenado. Não, eu deixei porque ele quis. Ora. Ele não estava com capacidade de entender o risco que ele estava correndo. Ele não tinha condição na idade dele, na condição mental dele, ele não tinha capacidade de entender a gravidade e o risco que ele estava correndo. Então cabe a quem entende o risco proteger. Então tem que conter fisicamente. Isso não é errado. A contenção, existem muitos dilemas éticos na medicina, em que muitas vezes o médico se vê constrangido a não atender a um pedido, a um desejo do paciente ou do familiar, mas que ele está obedecendo um conselho, um dever ético que é anterior da liberdade de opção do enfermo. Exemplo, a vida. Não podemos, o médico não tem autoridade ética de permitir algo que o paciente possa correr um risco de vida. Então, o petimus mala, pedimos coisas mais, não é só coisas maldosas, é coisas que não servem para a nossa evolução. É um grande orador católico chamado Basílio Magno, que foi canonizado pela igreja, ele ensinava assim: pedes e não recebes, porque a tua oração foi mal feita ou sem fé, porque foi sem devoção, ou porque pediste outra coisa que não se referia à tua salvação eterna, ou pediste sem perseverança. Olha que beleza, em tudo coerente e congruente com as 3 orações não atendidas de Santo Agostinho, que foram ensinadas a meu pai pelo Padre Gentil e que democratizou esse ensino, e hoje todo o público da Escola de Jesus Cristo sabe que as 3 orações não atendidas, sabe e repete em latim, são petimus mala, petimus male, petimus mali, petimus mala, petimus male, petimus mali. Se nós pedimos coisas mais, coisas inadequadas para nossa necessidade espiritual daquela existência, é o petimus mala. Se nós pedimos sem saber usar os mecanismos adequados da petição, sem usar o formato pela qual a oração faz o upload às zonas espirituais superiores,
E é esse que não sabe fazer, que pede mal, que mede com o advérbio mal. Não é com substantivo, é com advérbio, mal com L. Então se pede inadequadamente, de forma errada, sem conhecer os mecanismos naturais pela qual a oração funciona. E funciona. Porque a oração de Paulo foi ouvida e funcionou. Só não foi da forma como ele esperava que fosse. A minha graça te basta. Então ele estava agraciado por Jesus. Ele recebeu uma coisa maior do que a que ele pediu. Ele pediu alguma coisa física e ele recebeu alguma coisa espiritual. Ele pediu alguma coisa que ia terminar na sua desencarnação e foi dado a ele alguma coisa que foi para a sua vida eterna, que não cessava com a última expiração. Então, o Pétimus Malá, ele pode ser visto, aqui nós temos também na epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 2 e 3. Cobiçais coisas e não as tem. Matai e invejai, mas não conseguiu obter o que desejai. Vivei a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar seus prazeres. Então, pedir coisas que são simplesmente para objetivos materiais, efêmeros. Coisas efêmeras. Como perguntou o Pequeno Príncipe ao contador de dinheiro: o que é efêmero? Que o contador de dinheiro só contava dinheiro. E o Pequeno Príncipe diz: eu tenho uma flor. Nós não contamos flores, flores são efêmeras. O que é efêmero? E ele contando dinheiro. O que é efêmero? E contava dinheiro. O que é efêmero? Efêmero? É o que está ameaçado de próxima extinção. Minha flor está ameaçada de próxima extinção e eu deixei sozinha. Eu tenho que voltar. Mas ele ainda tinha a terra para visitar. Então ele veio à terra, conheceu a raposa, conheceu a serpente e conheceu Exupéry, que é o autor do livro. Mas pedir coisas efêmeras a Deus, para quê? Movimentar toda uma estrutura dinâmica do universo para uma coisa efêmera. Não é exequível. É um pedido que não é exequível. É indeferido. Assim como as pessoas que pedem coisas pequenas num tribunal, aqui não é o lugar. Existem outros tribunais, existem outros. Eu comprei esse álcool gel e veio na metade. Isso não é no tribunal. Existe um PROCON, um mecanismo de atendimento a coisas simples, que não vai mexer com toda a estrutura cara que paga promotores, defensores, juízes, servidores. Então não é assim, indeferido, não chega, não pode. Essa máquina está por demais sobrecarregada para entrar coisas que têm uma instância que resolve rapidamente, sem precisar utilizar as demandas judiciais. Esse tribunal, esse PROCON, faz um pequeno acordo ali entre as partes e resolve.
E o segundo, petimus male, pedimos de forma errada. É como diz aqui o Monsenhor Basílio Magno: a tua oração foi mal feita, ou sem fé, ou sem devoção, ou pediste sem perseverança. Tudo isso é petimus mala. Não tem perseverança, não sabe esperar, não tem devoção, não adora a Deus, não começa pela adoração. Eu conheci uma pessoa que ela dizia para mim: a minha conversa com Deus é direta. Eu falo com Deus: Deus, eu trabalho para o Senhor. Ela dizia: até você, eu trabalho para você, eu quero que o Senhor me atenda agora, mas não é daqui a pouco, não, é agora. Ela falava assim, essa que era o diálogo dela com Deus. Ela gritava de forma insolente e dizia que dia que Deus atendesse ela agora. Aí eu perguntava a ela assim: você já viu, você já foi atendida em alguma instituição terrena e chega lá metendo o pé e dizendo que quer resolver seus problemas na hora? Ela ficou pensando: não. E como você quer que o Senhor do universo pare tudo, para todas as suas atenções, para ficar só voltado para a sua necessidade, e na hora que você quer, ficar à sua disposição? Todo o universo, para ele dar conta, vai dar conta só da sua necessidade. Você não acha que isso é muita insolência, não? Aí ela mudou, porque era uma pessoa delirante. Aí começou a ver suas verborragias de religiosidade pueril. Não tinha como convencer de nada. Então, diz aqui no livro de Provérbios: vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim e não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso de minha advertência. Comerão o fruto de sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Então é a pessoa que não sabe, não tem o cuidado de viver sua espiritualidade. Vive uma vida sem pensar, sem se preocupar. É como a virgem louca, que não se preocupa em colocar azeite no... vai demorar muito, vamos aproveitar. Como diziam os romanos: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não se preocupa com nada, não leve a vida tão a sério, ninguém sai vivo daqui mesmo. Eu estou repetindo esse chavão agora. Esquenta com nada, não. Então, a pessoa displicente espiritual, que não consegue utilizar a sua faculdade de adoração, de concepção do Deus eterno, ela então pode perder essa conexão. E tem também aqueles que fazem os sacrifícios visíveis, para que me ofereçam. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Isso está em Isaías capítulo 1, versículo 11 e 15. Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Deus não suporta as gritarias que se fazem para falar com Ele e para exigir dele coisas que não estão dentro da nossa capacidade de absorver e de receber. Quando vocês estenderem as suas mãos em oração, eu me esconderei de vocês, esconderei os meus olhos de vocês, mesmo que multiplique as suas orações, não as escutareis, as suas mãos estão cheias de sangue. Aqui também tem o 3, que é o coisas mais. Não são as coisas, são as pessoas mais. Aqui existe o mala
o male e o mali, porque o male é quando nós pedimos coisas a Deus com os nossos corações duros, sem perdoar os nossos irmãos. Perdoe alguém, desculpe alguém, compreenda alguém. Sabemos que compreender, tentar compreender, é o primeiro passo para que um dia nós possamos perdoar. Quem quiser aprender a perdoar, faça o exercício de compreender. Para compreender, nós precisamos fazer uma viagem empática para outra pessoa. Como que é ser aquela pessoa, viver a vida que ela viveu, nascer onde ela nasceu, viver no lugar onde ela viveu? Como que é? Tenta entrar nisso, tenta fazer a imaginação empática, porque quem não fizer a imaginação empática vai ser colocado lá pela providência divina para que nós aprendamos. Quem não consegue sentir empatia pelo próximo vai sentir na própria carne, porque ele só consegue sentir assim. Então, antes que nós vivamos a experiência do mesma pessoa de quem nós não temos compaixão, tenhamos compaixão, porque senão nós vamos ter que experienciar aquilo em nossa própria carne. E ao fazer o exercício imaginário, o exercício mental de pôr-se no lugar de alguém, usando a imaginação. Deixa eu me imaginar nascendo lá, vivendo lá, sendo filho de fulano, sendo filho de Beltrano, vivendo naquela família, naquela casa, naquelas condições que ele viveu. Quem sabe eu não seria outra pessoa hoje? Quem sabe tudo aquilo que eu acho que é mérito meu não é simplesmente um somatório de circunstâncias que me foram favoráveis ao longo da vida. Como se eu começasse uma corrida muito à frente dos demais e eu estou quase vencendo porque eu comecei quilômetros à frente. E ainda fica achando que é mérito meu. Mérito como se você começou na frente? Que mérito é esse? Ontem foi dia da consciência negra e eu falo assim, quem está reclamando está reclamando porque nós somos iguais. Não, não somos iguais. Não somos iguais. A ausência da melanina minha me fez ter acesso a muita coisa que eu não teria se eu fosse negro. Então meu mérito é muito menor. O mérito que eu, de uma forma paranoica, acho que eu tenho, meu mérito delirante, paranoico que eu acho que eu tenho, é simplesmente uma conjugação de fatores que me foi favorável nessa vida. É claro que eu devo agradecer a Deus por isso, mas não desmerecer aquele que não teve essas circunstâncias favoráveis, e nem achar que o mérito é meu. O mérito não é meu. Por isso que Paulo disse, para que ele não se ensoberbasse, para que ele não ficasse orgulhoso, foi dado a ele um espinho na carne, porque ele também nasceu com muitas vantagens. Ele era filho de uma família nobre. Então ele sabia que ele tinha que se humilhar. Um grande médico alemão-francês, alsaciano, é a região que ora era anexada pela Alemanha, ora anexada pela França, chamado Albert Schweitzer. Ele conta que na sua infância ele foi desafiado por um colega na escola, e esse colega não era alemão, era de outra origem, de alguém que, não sei se era turco ou africano, era alguém que era considerado uma classe inferior e era pobre. E eles tiveram uma pequena luta que o Albert então o dominou
e o conteve, e aí os colegas separaram porque a luta já tinha acabado. Albert ganhou a luta, sem humilhar o seu oponente, mas ganhou. Ele conteve o oponente, imobilizou o oponente. E quando eles se levantaram, o outro, muito humilhado, disse assim: se eu fosse branco igual a você e me alimentasse de tudo que você se alimenta, quem venceria essa luta seria eu. Então aquelas palavras do seu colega foram profundas no seu coração. Ele ficou muito envergonhado. Como uma pessoa grande vai ficar envergonhado se lutar com uma pessoa pequena? Como um homem deveria ficar envergonhado de bater em sua esposa ou em sua companheira, ou numa pessoa fraca, utilizando-se da força muscular que ele tem. Deveria se envergonhar, mas não se envergonham. São jactanciosos, orgulhosos, prepotentes. E aí então Schweitzer resolve estudar medicina e ir para a África cuidar dos negros, porque ele achava que o sofrimento da África, ele sabia que o sofrimento da África era culpa dos brancos. Então ele foi purgar a culpa da raça branca, da raça ariana na África. Ele sozinho foi purgar a culpa de uma raça inteira, de uma etnia inteira. Uma beleza, um homem que seguiu Cristo, Albert Schweitzer. Eu não sei se eu coloquei aí um questionário. Quem não respondeu e quiser responder, vai estar nesses comentários aí dessa exposição dessa manhã. Deixa eu abrir aqui. Vamos ver. A gente tenta aqui no ao vivo. Vou fazer um comentário, acho que é o último que vocês vão ver, o meu próprio comentário. Então, quem quiser abrir e responder, é interessante para a gente saber por que aquilo não foi aceito, por que os anjos, os ministros de Deus, indeferiram aquela petição. Ali está explicado o porquê. Então, nós vamos agradecer a Deus as concepções que Ele nos concedeu nesta manhã e pedir para que todos possam atender a esses imperativos de conhecer os mecanismos da oração, para nós sabermos o que pedir, como pedir e quem pedir. Se eu ainda não estou autorizado a pedir, se ao oferecer a sua oferta, lembrar que alguém tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta no altar, vai, reconcilia-te com teu adversário, para depois fazer a sua oferta. Então, antes de nós pedirmos, nós temos que limpar o vaso de nosso coração. Temos que saber o que estamos pedindo, como estamos pedindo, sem prepotência. Eu quero agora. Não pode ser com prepotência, não pode ser acho que Deus não vai me ouvir mesmo. Eu pedi, mas acho que Deus não vai ouvir. Deus não me ouve, não. Deus não sabe que eu existo, não. Não pode ser dessa maneira, sem fé. Não pode ser displicente, fazendo aquelas orações repetidas sem refletir. E também não pode ser com o coração mau. Com o coração mau. Então,
Precisamos purificar o vaso do coração. E a coisa mais urgente que nós precisamos fazer nesse mundo, para que nós possamos ter uma referência com o transcendente, é nós nos equalizarmos na nossa horizontalidade, é nós melhorarmos as nossas relações interpessoais, para que Deus possa então nos atender na nossa relação transpessoal com a divindade. Que Ele nos abençoe, nos ilumine. Vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, Pai dos que choram, como nos lembra o querido Emmanuel no seu romance Paulo e Estevão. Atende, Senhor, as súplicas que se elevam a Ti de corações que querem se arrepender de seus males. Ajuda-nos a ter consciência das nossas morbidades espirituais, para que possamos combatê-las. Que nós tenhamos consciência das nossas deficiências, para que possamos superá-las. Que nós tenhamos consciência das nossas necessidades, para que possamos aceitar a ajuda que vem dos irmãos que colocas em nossos caminhos, até mesmo daqueles irmãos que aparentemente nos são adversários, como Emmanuel nos diz, professores estranhos. Ajuda-nos, Senhor, a compreender em todos eles os ajudadores do caminho, os sirineus de nossa caminhada, e também, Senhor, aqueles que nos pedem que nós amoleçamos nosso coração, que nós não endureçamos o nosso coração diante da dor deles. Então, que aprendamos a ter um pouco mais de empatia, um pouco mais de compreensão, um pouco mais de indulgência em nossos corações, para que possamos ter um coração limpo e as nossas petições sejam aceitas pelos Teus ministros, sejam deferidas pelos Teus ministros e encaminhadas a Ti, Supremo Rei, Suprema Majestade, Supremo Juiz. Te agradecemos, Senhor, e Te louvamos o nome hoje e sempre. Em nome de Deus Todo-Poderoso, com a assistência de nossos amigos e benfeitores espirituais, nós damos por encerrada a nossa reunião desta manhã. Assim seja. Antes de todos desligarem, eu queria fazer uma comunicação que, dentro das possibilidades que Deus nos permitir, nós estamos planejando no mês de dezembro umas 2 ou 3 segundas-feiras às 18h30, uma reunião presencial com um passe coletivo, antes da reunião mediúnica, que voltará a ser presencial com distanciamento e máscara. E para janeiro, se Deus também permitir, se a 4ª onda não chegar no Brasil, embora se chegar, não deve ser em janeiro, pode ser mais para frente, para março ou abril. Mas, se Deus permitir que 2022 seja o vencimento dessa pandemia, seja a superação dessa pandemia, o reequilíbrio biológico do planeta, se Deus permitir, nós lentamente vamos reassumir nossas atividades presenciais em 2022. E aí nós vamos fazer um mecanismo de cadastramento das pessoas vacinadas, que vão cadastrar num site específico da Escola de Jesus Cristo, num lugar específico que vai ser construído, para que as pessoas possam colocar seus nomes, seu documento e a foto do cartão de vacinação, né? Então isso aí vai ser o começo, e nossas reuniões também vão ser com um número menor, um público menor. As pessoas terão que chegar cedo para ocupar os lugares disponíveis, não havendo como desrespeitar
essa regra e, evidentemente, trazendo as máscaras faciais, que também vai haver aqui para disponibilização, e sempre, antes de entrar, fazendo a limpeza das mãos. E evitar qualquer contato pessoal de abraço, que não há necessidade disso. Já estamos estar perto juntos, então nos abracemos em espírito. Esse que é o objetivo que nós queremos a todos, porque temos que ter responsabilidade quanto à evolução desta enfermidade sobre a face da terra. Que Deus nos abençoe, um domingo de paz para todos.